Olá você, as divergentes Selma Sueli Silva e Camila Marques, ei, falando sobre comunicação, que é uma seara, uma praia que a gente adora. E aí eu já vou começar com uma pergunta. Liberdade de expressão, Camila, é ter a liberdade de dizer tudo o que a gente quer e tudo o que a gente pensa? Olá, Selma. Olá, você que nos acompanha pelo Mundo Autista. Eu acho que outro dia eu ouvi alguma celebridade falando sobre se faz o outro sofrer, para quem insistir? Eu acredito muito em liberdade, prezo por isso e procuro, seja no meu trabalho, com amigos, ou até, modéstia à parte, eu me considero formadora de opinião, contribuir para isso. Mas a gente tem que dissociar o termo de liberdade com opressão. Não é porque é livre para mim que eu tenho que oprimir ao outro. É aquilo que eu falei antes. Se faz o outro sofrer, para quem insistir? Então, eu acredito muito em liberdade, sim. Pois é, porque há um tempo tinha condição de atingir um grande público algumas pessoas, determinadas pessoas. Hoje, pela internet, algo que a gente fala tem uma possibilidade imensa de atingir muita gente. E aí as pessoas começaram ali a falar tudo que vem na cabeça, porque eu tenho o direito de falar tudo que me vem à cabeça, liberdade de expressão. Eu também sou contrária a toda e qualquer atitude que vai cercear a liberdade de expressão. Mas isso que acontece na internet não é liberdade de expressão. Porque, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a estudar comunicação, e em especial o jornalismo, existe a lei da imprensa. O jornalista não é aquele cara que pode falar tudo que ele quer, não. Ou melhor, ele pode até falar, mas vai ter processo, ele vai ter que ser consequente com aquela informação, porque o jornalista também não pode chegar ali com os achismos. Ele tem que levantar dados, ele tem que levantar informações e repassar essas informações de uma maneira fiel. E aí ele pode também, hoje, emitir a opinião, mas a opinião sempre fundamentada na verdade, nos fatos, etc. e tal. Só que, no mundo atual, a verdade passou a ser muito relativa. A pessoa fala assim, não, mas essa é a minha verdade. Aí é que a gente tem que fazer, em épocas como essa, o exercício do coletivo. A pessoa que diz essa é a minha verdade, eu tenho direito, ela não tem o costume de fazer o exercício do outro, que é isso que a Camila está falando. O que eu falo afeta o outro negativamente? Se afeta, eu tenho que repensar. Existe uma maneira de eu falar tudo o que eu queira sem ofender o outro? Existe. E hoje tem alguns movimentos na internet que eu acho, e em especial nas redes sociais, que eu acho muito interessante. Que existe, por exemplo, no Instagram, redes cordiais. Conversam muito sobre isso e eles lá até ensinam, né? Ensinam não, compartilham a forma de você ter uma participação nas redes sociais que construa. Porque toda vez que algo que você faz destrói, você tem que repensar. Porque destruir é muito fácil. Você leva anos para construir um prédio e segundos para colocá-lo abaixo. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Outra coisa é que quando tem uma pessoa mais inflamada, que deseja fazer um movimento, nossa, fulano de tal falou isso, vamos lá na página dele, vamos execrar, vamos isso, vamos aquilo. Num minuto aquilo tem uma adesão, vamos começar a praticar o efeito contrário, que é ser multiplicador das coisas boas, ser multiplicador das coisas que faz sentido. A gente está próximo aí de um pleito que vai acontecer numa condição muito especial, que é a condição da pandemia. Ah, Céu, mas esse povo mente para gente, como é que eu vou escolher o melhor candidato? Gente, educar filho dá trabalho. Construir uma nação também.
Então, não adianta pensar que você vai assistir horário eleitoral político, você vai ouvir o discurso, e a gente estava falando do discurso, da mensagem que o político vai passar e está tudo bem. Não, você vai ter que checar se aquela mensagem que ele está passando está coerente com o partido que ele escolheu, qual que é a ideologia desse partido, qual que é a história dele. Nossa, fulano de tal já está lá há muito tempo. Tá. Nesse muito tempo, o que ele contribuiu para o crescimento do Brasil? O que ele foi importante para a nossa representatividade? Então, isso tudo, a gente tem que parar de falar assim, mas está tudo tão ruim, Selma, que eu chutei o balde. Não, gente, eu tenho um amigo que diz, sabe, Camila, que chutar o balde, você derruba tudo que está lá dentro, coisas boas e coisas ruins. Então, está na hora da gente parar e pensar um cadinho, como diz aqui em Minas Gerais. E a pandemia veio nos mostrar que isso é necessário e é possível. O outro programa, Camila, eu falei que a gente ia falar sobre esse discurso, sobre a comunicação, se ela está unindo mais ou menos. A gente está caminhando para essa resposta. Você quer, Camila, fazer alguma observação final? Porque a gente está caminhando e no outro programa a gente vai continuar perseguindo essa resposta. Bom, gente, a Selma disse tudo, né? E aquilo que eu disse lá no início do programa. Se faz sofrer, se destrói, se detona, se não acrescenta, para que insistir? Ah, mas estamos vivendo na era da cultura do cancelamento. Ok, mas não seria do bom senso de cada um ter responsabilidade no que fala? Aquilo que nós falamos no programa anterior sobre a questão do peso da mensagem? Fica a reflexão. Fica aí a nossa provocação. E vamos que vamos, porque o próximo programa a gente vai continuar falando sobre isso aqui. A comunicação agrega ou separa? Se agrega, ela está no caminho certo? Ou se separa, faz parte do processo e também é bom? Vamos continuar perseguindo essa resposta? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Camila. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.